Na hora de investir, você é uma pessoa conservadora, moderada ou arrojada? Esse autoconhecimento é fundamental também na vida financeira. No programa de hoje vamos entender melhor os diferentes tipos de perfil do investidor. Porque quando você se conhece mais, pode decidir melhor sobre como investir. O Educação Financeira está no ar. Cada pessoa tem um jeito diferente de ser e de lidar com as circunstâncias da vida. Isso vale também quando falamos de dinheiro. Há quem não arrisque nem um centavo na hora de investir, mas tem gente que não se importa em correr riscos diante da possibilidade de ganhar mais. Resumindo, há quem não abra mão de segurança de jeito nenhum e quem prefere arriscar. E você? Qual é a sua relação com o dinheiro e com os investimentos? Eu opero bastante na renda variável. Guardar o dinheiro na poupança ainda é uma garantia mais fácil. É bom você correr um risco calculado, assim. Pensando em todas essas diferenças, na maneira como as pessoas se comportam na hora de investir, foram definidos basicamente 3 perfis de investidores: o conservador, o moderado e o arrojado, ou agressivo. De modo geral, esses conceitos servem para medir a tolerância do investidor a riscos. O objetivo é conciliar o perfil com as opções de investimento para que cada um fique satisfeito e confortável com o processo e o resultado das aplicações. A análise do perfil do investidor nada mais é do que uma avaliação da situação de exposição da pessoa a situações cotidianas, por exemplo, você tem uma reserva de emergências, não tem, pode ficar meses sem resgatar dinheiro, quantos anos você tem de trabalho pela frente para construir sua previdência, sua aposentadoria, o quanto você conhece de investimento. Ao levantar esse tipo de informações, a instituição acaba entendendo como é que funciona o comportamento do consumidor, como é que ele reage psicologicamente ao sobe e desce do mercado, como é que ele reagiria a por exemplo, uma orientação para não resgatar o dinheiro durante um certo prazo, e com isso a instituição identifica a maneira mais adequada de alocar os investimentos desse investidor, desse poupador. A análise do perfil do investidor foi criada pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro, a Anbima. Desde janeiro de 2010, seu uso é obrigatório pelas instituições financeiras para algumas modalidades de fundos. O objetivo dessa ação é dar mais transparência às transações entre as instituições financeiras e seus clientes, evitando, por exemplo, que uma pessoa assuma riscos indesejados em relação aos investimentos. Cheguei a preencher já do meu banco e dar como conservador. De forma resumida, o conservador é o tipo de investidor que não deseja ou não tolera correr riscos. O moderado admite correr riscos, desde que não sejam muito elevados. E o agressivo é o investidor que não se intimida e, de alguma forma, até gosta de correr riscos. Com cautela, mas também não muita cautela. Eu acho que você tem que acreditar naquilo que tem chance de um ganho maior. O questionário vai avaliar não só a renda que a pessoa tem, mas a previsibilidade e estabilidade dessa renda, o quão protegida a pessoa está em relação a situações de emergência, por exemplo, se acontecer um incidente, um gasto inesperado, uma mudança de rumos, um desemprego, como que essa pessoa vai lidar com isso. Procura avaliar também como que a pessoa reagiria a uma situação de perda temporária, de perda definitiva de parte do seu patrimônio. Pergunta se a pessoa aceita perdas, por exemplo, cotas negativas, o patrimônio caiu 1%, 0,5% de um mês para o outro. Quando o questionário pergunta sobre a expectativa de rentabilidade, o que está se avaliando, na verdade, é o bom senso da pessoa, porque quem busca ganhos rápidos tem que estar sujeito a aceitar níveis de risco maiores. Nem sempre as pessoas são coerentes ao, por exemplo, esperar um ganho compatível com o grau de risco que tem. Durante o primeiro semestre de 2010, a aplicação da análise do perfil do investidor já indicou algumas descobertas sobre o investidor. Os brasileiros são muito mais cautelosos do que dizem ser. Isso porque, embora a maioria dos investidores que preencha a análise apresente um perfil moderado, o que significa que poderiam arriscar um pouco mais, a realidade mostra que grande parte dos investimentos no Brasil se concentra em categorias mais conservadoras. Por outro lado, uma questão importante. Você sabe o que acontece, por exemplo, quando um investidor moderado decide correr mais riscos do que seria indicado para o seu perfil? Na visão da Comissão de Valores Imobiliários, órgão regulador do mercado financeiro,
Caso o cliente queira um investimento que foge ao perfil dele, a instituição financeira pode se negar a cumprir a solicitação. No entanto, se a pessoa tiver um bom motivo para realizar a operação, pode assinar um documento autorizando o investimento e afirmando que tem ciência dos riscos que está assumindo. Ignorar os riscos do investimento é um erro básico. Para evitar que isso aconteça, a ferramenta de análise de perfil ajuda muito. Fique atento, porque essa falha na avaliação dos riscos ocorre com certa frequência. Por isso, use a seu favor a análise de perfil do investidor. Depois do intervalo, a história de 3 investidores com perfis bem diferentes. Até já! Hoje estamos falando sobre os diferentes perfis de investidor. Vamos então conhecer 3 exemplos. Felipe Ferrari tem 25 anos e é uma pessoa moderada. Para ele, este é o grande segredo do sucesso. O perfil moderado, eu julgo que seja alguém que invista pensando na segurança, mas que deixe uma margem para arriscar um ganho a mais. Na hora de investir, Felipe aplica a maior parte dos recursos na previdência privada, mas também não abre mão dos investimentos no mercado de ações. Eu, por exemplo, eu invisto 80% dos meus recursos estão em renda fixa, só que uma renda fixa que ainda assim está ligada a um fundo de ações. E uma outra parte eu invisto eu mesmo direto na bolsa, em papéis e tentando sempre um ganho a mais. Aos 32 anos, o médico neurologista André Carvalho é um investidor assumidamente arrojado. Ele não se importa de correr riscos se a chance de rentabilidade for maior. Eu optei por ter esse comportamento agressivo em relação ao investimento. Acho que a primeira coisa tem a ver com a idade, então um horizonte muito grande de investimento, então eu acho que eu consigo assimilar esses riscos de mercado com mais facilidade. Então, o horizonte de tempo. Segundo, a rentabilidade, né? Quer dizer, não adianta você investir e o seu dinheiro, ele, por exemplo, não bater os índices de inflação do mercado. Para o analista de telecomunicações Marco Barbosa, garantia e segurança são palavras-chave quando o assunto é investimento. Basicamente eu tenho 2 focos grandes de investimento. O primeiro é ter minha independência financeira. Esse é um plano de longuíssimo prazo, 15, 20, 25 anos. E eu tenho um plano um pouco mais imediato, que é financiar uma pós-graduação no exterior, e esse seria um plano para em torno de 5 a 7 anos no máximo. Avesso a riscos, ele persegue seus objetivos financeiros de um jeito bem conservador. Já tive fundo de investimento renda fixa e ainda tenho, atrelado CDI mais algum indicador. E trabalho também um pouco com aquelas poupanças premium do banco, que oferece um rendimento um pouquinho superior ao rendimento da própria poupança. Para toda e qualquer decisão de investimento, também é muito importante saber qual é o objetivo e o prazo da aplicação, assim como conhecer a sua situação financeira. Ou seja, quanto dinheiro você tem disponível para poupar ou como poderia administrar o orçamento e ir poupando aos poucos. Uma pessoa que conhece bem seu perfil e aplica o seu dinheiro, investe seu dinheiro de acordo com a composição sugerida para aquele perfil, faz com que a pessoa tenha um comportamento mais tranquilo, mais estável, porque a tendência é que os investimentos apresentem um desempenho de risco, um comportamento de risco parecido com aquilo que a pessoa esperava. A tendência é que sua estratégia seja mais consistente, mude menos com o tempo, e mudando menos com o tempo ela apresente resultados melhores do que seria uma estratégia ansiosa, por exemplo, decorrente de uma sobreexposição ao risco, em que a pessoa não esperava determinada perda e de repente ela quer reagir àquela perda, quer começar a operar o mercado, e aquele não era o perfil de investimento dela. E nessa tentativa de mudar, de migrar de estratégia o tempo todo, a tendência é que nós percamos eficiência do desempenho. Pensando na Previdência, o meu objetivo com a Previdência é de longo prazo. Eu pretendo daqui uns 15, 20 anos ou até um pouco mais, eu ver quanto que eu tenho aplicado no fundo. E aí ou eu saco esse dinheiro e invisto em alguma coisa que vai me rentabilizar mais, isso daqui 20 anos, ou eu realmente me aposento mais jovem do que o normal para um fundo privado
e receba aí uma renda vitalícia. Hoje, os meus investimentos eles estão divididos da seguinte maneira, né? Até isso tem a ver com o perfil agressivo. 65% em renda variável e 35% em renda fixa. O meu objetivo é independência financeira. E essa meta, ela é uma meta minha e da minha esposa, nós dois fazemos isso tudo juntos, e essa meta tem um horizonte de 10 anos a princípio. Conforme o tempo passa, acumulamos novas experiências, mudanças na vida profissional, na família. Isso também se reflete nas decisões financeiras que tomamos ao longo dos anos. Por isso, é importante rever periodicamente o seu perfil como investidor. As pessoas certamente mudam de perfil desde que se dediquem a essa mudança, essa dedicação em termos de conhecimento. A educação financeira nos traz consciência, a consciência nos traz um maior nível de atenção para as oportunidades que o mercado nos apresenta. E com isso nós ganhamos agilidade e ganhamos eficiência nos nossos investimentos. Hoje falamos sobre o perfil do investidor. E para encerrar, um lembrete. Mesmo quem tenha um perfil conservador pode assumir algum risco para tentar uma rentabilidade melhor com uma parte das economias. Basta ficar atento ao prazo e não contar com esse dinheiro para emergências. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.